Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou o Henrique Freitas de Arriaga e o tema de hoje é o transhumanismo. Ah, se eu não morresse nunca e eternamente buscasse a perfeição das coisas. Hoje partimos com Cesário Verde, não numa aventura poética, mas numa aventura filosófica e tecnológica. Discutimos o transhumanismo. Mas antes, o que é o transhumanismo? O transhumanismo é um movimento filosófico e científico que visa o aumento e o melhoramento das capacidades humanas através da engenharia genética, da nanotecnologia, da inteligência artificial e da criogenia e ou criónica. De que capacidades humanas falamos? De todas. Físicas, psicológicas, cognitivas. Não apenas o fim do envelhecimento, mas também, por exemplo, a sua reversão, ou o fim das doenças geneticamente transmissíveis, ou das doenças mentais e degenerativas, a par do aumento do desempenho físico, das competências sensoriais, como, por exemplo, uma supervisão. É, em suma, o reestabelecimento do limite das fronteiras do ser humano. Ou deveremos chamar-lhe pós-humano. Afinal, é o interface biotecnológico que supostamente nos redefinirá. Será que somos a última geração inteiramente humana e orgânica sobre a Terra? Para discutirmos este assunto, convidamos Alexandre Santos, professor de Ética e professor convidado no mestrado de Inteligência Artificial, Pedro Góis, engenheiro e investigador em sistemas baseados em modelos da Agência Espacial Europeia, e Marta Salles, jornalista de investigação, autora e apresentadora do podcast Intervention. Bem-vindos. Começo por si, Alexandre. Somos a última geração inteiramente humana e orgânica que resulta da evolução natural de 4 bilhões de anos sobre a Terra? Agradeço o convite, Henrique. E cumprimento a Marta Salles e o Pedro Góis. Para responder a sua pergunta, espero que não sejamos a última geração completamente orgânica. Na verdade, abismo minha ligeireza com o que se fala da redefinição do ser humano, desse aumento potencial das nossas competências, quando ainda nem sabemos o suficiente sobre nós próprios. Como qualquer neurocientista ou investigador lhe dirá, o cérebro permanece em estudo. O que é a consciência? Como se origina? Pedro, quer responder? Obrigado pelo convite para estar neste painel. Respondendo à sua pergunta, não só não sabemos o suficiente sobre nós próprios, como o Alexandre disse, e muito bem, como não sabemos que inteligência artificial estamos a criar, nem a que distância estamos da singularidade que a redefinirá. Pedro, por favor, defina esse conceito de singularidade. Da forma mais simples possível. A singularidade é um futuro teórico que refere o ponto a partir do qual a inteligência artificial se torna imprevisível por ter ultrapassado a inteligência humana. Sim, mas se nós somos os criadores da inteligência artificial, como é que não sabemos prever o que estamos a criar? Os parâmetros dessa inteligência artificial não são definidos pelos seus criadores? Marta? É com muito gosto que estou neste painel. Obrigada pelo convite. Essa é a verdadeira questão, Henrique. Os criadores de inteligência artificial não têm todos os mesmos objetivos, nem a mesma visão política, ou sequer a mesma ideia de futuro da humanidade e dos seus limites. Portanto, a mesma ideia do que é ser humano. Para uns, a inteligência artificial é um instrumento ao serviço da humanidade, para outros, é a reinvenção da própria humanidade. E o que quer dizer com isso de reinvenção da humanidade? É o próximo passo da evolução humana, a extropia. O extropianismo ou extropismo refere-se ao melhoramento tecnológico das competências cognitivas e físicas e da extensão da vida. Não é, Alexandre? Exatamente. Extropia é o oposto de entropia. Ou seja, em vez de uma degradação das competências humanas ao longo do tempo, a extropia propõe o aumento dessas competências. A velhice seria substituída pela eterna juventude. Os limites da inteligência que não permitem melhores soluções para os problemas seriam ultrapassados por uma racionalidade funcional, porém não humana.
Pois, isso é muito bonito, mas não é só isso, Alexandre. Porque não é apenas a ideia cinematográfica e tecnológica do ciborgue, é efetivamente um mundo pós-humano e sem inteligibilidade humana. Ou seja, algo que não conseguimos compreender porque pura e simplesmente não nos é possível. As fronteiras nesta conversa parecem estar entre a filosofia, a ciência e a ficção distópica. Não lhe parece, Pedro? Bem, mais ciência do que ficção. Os números mais conservadores indicam que a singularidade ocorrerá por volta de 2060. Mais conservadores? Sim, sim. E se tudo continuar como até agora, creio que acontecerá antes de 2060. É importante que se perceba que, para além da concretização do sonho de imortalidade com o qual o transhumanismo seduz, vem um mundo que não é apenas radicalmente modificado, é o próprio ser humano que é radicalmente modificado. O upload da consciência individual na cloud. Portanto, de alguma forma, carregarmos quando somos num mundo virtual que se conecta entre si, numa superconsciência ou superinteligência, e fazê-lo a todos os níveis. Ao nível dos mercados, por exemplo, cria um ser e uma sociedade que não conseguimos de todo prever. Alexandre, Pedro, Marta, a que distância estamos desta inteligência artificial na sua versão mais conservadora? Isto é, de uma tecnologia ao serviço humano, desta máquina super inteligente? De uma IA que faça tudo quanto o ser humano faz, apenas mais rapidamente e melhor, é isso? Bem, sim. A revolução da inteligência artificial, Henrique, não é como a revolução industrial. No centro desta nova revolução está a decisão. E uma decisão que nos ultrapassa. E permita-me uma explicação muito simples. Uma lâmpada elétrica, uma retroescavadora, uma máquina de ceifar ou um raio-x não decide. São operadas por pessoas que decidem por elas o quê, quando e onde. Ora, uma inteligência artificial decide ela própria o quê, quando e onde. De momento temos máquinas que veem o que não conseguimos ver. Seja um telescópio ou uma ressonância magnética. Dentro em breve, quem fará a avaliação das informações obtidas por um ou por outra não serão as pessoas. Não é dentro em breve, caro Pedro, é já. E as decisões que decorrem da avaliação dessa informação também não. Nos bancos ou nas seguradoras, é o algoritmo que avalia quem é ou não é elegível para crédito ou um empréstimo, ou quanto vale uma vida depois de um acidente. E a partir de determinado nível de rendimento para baixo, as decisões finais são em conformidade com a avaliação do algoritmo. Percebe o que isso significa? Quanto mais pobre, menos vale a sua vida. O que a Marta afirma é que o algoritmo reforça o capitalismo ultraliberal. Mas estávamos a falar sobre o centro de decisão ser retirado ao ser humano pela inteligência artificial. E, para além da alteração do centro de decisão humana para a superinteligência, como o Pedro Góes referiu, há a questão da natureza humana, da sua profunda alteração. É uma mudança civilizacional. Quando transitamos da tradição oral para a escrita, por exemplo, o nosso modo de pensar, de refletir, de memorizar mudou. O nosso cérebro também. O que, por sua vez, muda o modo de pensar, de refletir, de memorizar, de agir. E se imaginarmos uma superinteligência regulada de base? Quem será, por sua vez, elegível para esse admirável mundo novo? Quem poderá comprar a imortalidade? Quem tem um QI de 160? Quais são os critérios deste super-homem? E o que acontecerá a todos os outros? Serão uma subespécie? Estamos a criar um mundo à sombra das previsões distópicas de Aldous Huxley. Falaremos mais adiante das questões políticas e civilizacionais que a Marta Salles agora abordou e trata no seu podcast Intervention, que se tem revelado um sucesso dos dois lados do Atlântico ao conseguir congregar não apenas aqueles que estão contra o transhumanismo, mas também os que defendem o controlo e transparência dos investimentos e a diminuição da velocidade de investigação até que se concretize a urgente regulação da inteligência artificial. Mas antes, como chegamos até aqui? Se muito do que aqui falamos nos parece retirado de um livro de ficção científica, há uma geração de investigadores e investidores de topo cujo trabalho que desenvolvem decidirá o nosso futuro civilizacional sem a nossa participação, por muito que esta ideia nos pareça megalómana. Enquanto não discutirmos, não poderemos exigir medidas legais que nos defendam.
esta geração, cuja média de idades rondará os 50 e poucos anos, não é homogénea no pensamento do papel que a inteligência artificial desempenhará no futuro. E, em alguns casos, as suas posições polarizam o discurso público. De um lado, temos as posições radicais de extropianistas ou extropistas, como a do professor e investigador em neurociência computacional sueco Anders Sandberg, e de outros moderados, como o historiador Yuval Noah Harari. Alexandre, de onde partem as posições de Sandberg e Noah Harari? Bem, na verdade, somos uma geração que chegou à universidade nos primórdios da internet. Reuníamos-nos para discutir o futuro da tecnologia, presencialmente, claro, mas também através de listas de correio eletrônico. No início dos tempos dos encontros virtuais, éramos muito jovens. Os do meu grupo, quase todos de cursos tecnológicos e devoradores de ficção científica. Onde nos leva o progresso tecnológico? Podemos fazer o mundo melhor? Mesmo assim, não éramos mais do que uma reduzida amostra do que se passava então em Silicon Valley. Mas percebíamos o tremendo impacto da tecnologia no futuro do ser humano. O impacto com um potencial radical. Lembro-me muito bem dos primeiros estudos publicados pelo Sandberg, quando foi fazer investigação para Oxford. Foi a primeira vez que, com cariz científico e não ficcional, li sobre a desmaterialização total do ser humano e a superconsciência ou superinteligência gerada a partir de gigantescos computadores. Computadores do tamanho de um planeta ou de um sistema planetário. Como mover esta informação, esta energia. E desta forma, sem o peso de uma existência encerrada num corpo, ou seja, como superconsciência, partimos rumo à exploração do espaço profundo. O Alexandre acompanhou de perto esses grupos. Sim. Foi daquele grupo que referiu, o dos dilectos de Sandberg, que nasceram os grandes laboratórios de investigação, como os de criogenia, corpos congelados à espera da tecnologia da imortalidade. O facto é que esta foi a geração que fez a ponte entre a ficção científica e a tecnológica. Foi a geração que pegou numa disciplina secundária a inteligência artificial e a tornou central. E se temos hoje a oportunidade de discutir as visões catastrofistas ou futuristas ou otimistas que delas decorrem, é só porque as pessoas desse grupo original seguiram com suas investigações por rumos distintos. Pois, esse é o debate que não se faz suficientemente. Porque também foi destes grupos, destas agora famosas mailing lists, quase clubes privados, bem, durante muito tempo foram mesmo clubes privados, que surgiram os movimentos antidemocráticos que hoje atravessam a sociedade. Havia, de facto, reflexão e discussão sobre as melhores formas de organização social. Mas daí a fazer a atribuição da responsabilidade pelos movimentos antidemocráticos, parece-me um grande salto, Marta. Parece-lhe um grande salto, a sério, Alexandre? Quando as companhias tecnológicas têm orçamentos maiores do que os Estados? Quando as companhias tecnológicas têm penetração social global e defendem em praça pública posições antidemocráticas, enquanto financiam em privado partidos que promovem a ausência de regulação da tecnologia ou princípios eugenistas? Não sejamos ingênuos. Isto tem que ser pensado e discutido abertamente. Como estamos a fazer aqui, Marta. Não podemos valorizar os princípios sociais e políticos conforme os extropianistas o faziam quando eram miúdos. Marta, temos de discutir com seriedade. As conversas de adolescentes inspiradas pela ficção científica não podem ser mais do que isso. Conversas de adolescentes empenhados em mudar o mundo. Pedro, não aceito que me acuse de desonestidade intelectual. Então quem são e o que defendem? Elon Musk, Zuckerberg, Peter Thiel, Jeff Bezos. O que estão a fazer companhias como a Google? Penso que o importante é defendermos os nossos interesses. E existe outra forma de se fazer inteligência artificial? Há companhias tecnológicas que costumam criar produtos para as empresas e para as pessoas que têm por princípio limitar a inteligência artificial abaixo da humana. Ou seja, uma IA ao serviço das pessoas. Previsível. Já não estamos, como até aqui a falar, de uma inteligência artificial geral, mas de uma IA específica, de produtos, processos e serviços dirigidos a necessidades específicas. Os factos permanecem, Alexandre. E infelizmente inalterados. Companhias como a Google continuam na corrida para a inteligência artificial geral. E sabemos que a superinteligência é o fim da humanidade. Não há upload para nuvem alguma que nos salve. É o fim de uma era, o fim da espécie humana. Não sou eu quem o diz, nem são os catastrofistas. São todos os que estão a trabalhar nesta inteligência artificial específica, dirigida, porque percebem as consequências da inteligência artificial geral.
A Marta presume que, após a singularidade, portanto, quando as máquinas se estabelecerem numa superinteligência interligada, as pessoas deixam de ter um lugar na sociedade. Um lugar profissional ou de utilidade, seja para a aquisição de conhecimento ou para qualquer outra função, nem sequer para a economia ou para a manutenção tecnológica, é isso? Utilidade humana para a superinteligência? Qual é a utilidade dos chimpanzés para a economia ou para a tecnologia humana? Não há médicos, nem engenheiros chimpanzés, nem escritores, nem operários fabris. O desenvolvimento da IA geral vem daquela corrente geracional, mas ainda temos tempo. Possibilidade de a travar até que a regulação seja obrigatória. Estamos a responsabilizar a geração que promoveu os maiores avanços tecnológicos de que há memória por uma mentalidade quase de seita e que interessa uma ínfima minoria dela. A imortalidade, a fusão homem-máquina, o fim da espécie humana. E entre hoje e aquele futuro próximo, uma distopia fascisante e eugenista à imagem do Aldous Huxley. Já falámos aqui dele hoje. Parece-me caricatural. É a imagem do exterminador implacável. Pedro, mas essa é a geração que hoje tem o poder das gigantescas tecnológicas e o poder na academia. Portanto, são os donos do futuro. Não nos podemos esquecer que estes homens são os miúdos que não criam sujeição política governamental. Porque a democracia não é o governo das brilhantes mentes da tecnologia. As democracias plenas escrutinam. A base do pensamento transhumanista é profundamente eugenista. Isto para nem falar na economia e nos impostos, na redistribuição da riqueza. A corrida para a inteligência artificial geral é feita pelas grandes tecnológicas que detêm das companhias mais capitalizadas do mundo, como a Meta do Zuckerberg. Algumas dessas afirmações, Marta, são polémicas e este debate tem como objetivo a reflexão e não a polarização. Bem, na verdade, as afirmações da Marta informam o Henrique. Porque nessa corrida pela inteligência artificial geral, muito da mundivisão adolescente permanece. Não é uma sociedade onde queríamos viver, aquela em que Elon Musk e o Peter Thiel estão a financiar. O cosmismo é a estrela guia de ambos. O cosmismo, a filosofia russa oitocentista da qual Putin é adepto? Quem tratou esse assunto recentemente foi o Michael Echnaninov, no livro Lenin Walked on the Moon. Leu, Alexandre? Não, ainda não tive a oportunidade. Não li sobre o assunto desde a publicação da coletânea de ensaios de Boris Groy pelo MIT há alguns anos. Muito bons, recomendo. Tem os textos que o Fyodorov se recusou a publicar em vida, os do Bogdanov, enfim. O cosmismo era congregador de filósofos a poetas, cientistas e ocultistas. Tolstói não era um grande admirador de Fyodorov? Estamos a retornar aos princípios do extropianismo. Aquilo que os aproxima, não será demais repeti-lo, de uma seita de iluminados. Imortalidade, domínio do cosmos. Só que na Rússia assumiu o formato do novo homem pós-revolução, o Homo Soviéticos. Não é por acaso, nem só para o homenagear, que Lenin, quer dizer o corpo de Lenin, está preservado no mausoléu na Praça Vermelha. Krasnin, que o embalsamou, era um crente. E crente é a palavra-chave. Um discípulo de Fyodorov. E a coisa era assim. Depois de libertos do capitalismo, todos poderíamos aspirar à imortalidade. É mais do que um gesto simbólico. É uma declaração de intenções. Lenin está pronto para a sua ressurreição. O cosmismo faz parte da ideologia soviética e do programa espacial soviético, que foi extraordinário nos anos 50 e 60 do século passado. Mas cosmismo insere-se num espaço mais alargado de vazio, Marta. No espaço da perda de Deus, da revolução industrial. A tecnologia veio substituir a teologia. E esses movimentos que agora vemos emergir com força, bebem ali o estado biopolítico, a segurança ecológica universal. Estamos a desviar-nos do nosso tema. Não estamos, Henrique. O transhumanismo, na sua busca pela imortalidade e a conquista espacial, é cosmista. Mas esta segunda vaga de transhumanistas de que temos vindo a falar, a dos estropianistas ou estropistas da Califórnia, é de anarcocapitalistas. Estão para lá do liberalismo, são libertários. Agora, os cosmistas do fim do século XIX e os transhumanistas da primeira vaga do princípio do século XX, o Haldane, o Bernal, sabiam que uma revolução tecnocientífica mudaria a natureza humana. E acabamos de votar a Aldous Huxley. Tem sido uma recorrência. É um homem que compreendeu o tempo em que viveu. E agora temos os homens que, mais do que compreender o tempo em que vivem, querem determinar o tempo em que todos viveremos. De Musk a Bezos, da privatização do espaço à imortalidade. Ou, na versão desnatada para a classe média, com o aumento da longevidade através da alteração de comportamentos. Desde a alimentação, às horas de sono, do exercício físico às transfusões de sangue, durar em bom estado o máximo de tempo possível, até que a tecnologia, a nanotecnologia ou outra, salvificamente,
nos transporte para a nuvem, ou para o espaço, ou para ambos os lugares. Temos, sem dúvidas, elementos messiânicos no transhumanismo. A Marta tem toda a razão. E endeusamento de si próprio também. Mas, Alexandre, onde é que esse eu, esse si mesmo acaba? Onde é que começa a ser já outra coisa, seja Deus ou máquina? Essa é uma pergunta que temos de nos fazer. Se eu perder um braço, sou eu ainda? Diria que sim, sem dúvida. E se tiver Alzheimer avançado, ainda sou eu? Ou se fizer uma mudança de sexo, sou eu ainda ou já sou outro ou outra? Onde está o núcleo inviolável do ser? Alexandre, deixe-me interromper. E agora serei muito politicamente incorreta. Não lhe parece que a desconstrução e reconstrução humanas, por vezes em processos de extrema violência física, ainda que medicamente assistidos, como vemos na normalização da utilização de silicone, nas plásticas como intervenções cosméticas e ainda mais acentuadamente nas mudanças de sexo, são quase um ensaio para o ciborgue? Oh, Marta, isso chega a ser ofensivo. É uma reflexão legítima. O pós-humanismo pode ser considerado a segunda geração do pós-modernismo. Afinal, é o extremo da desconstrução do humano. O pós-humanismo interliga o humano a seres não humanos. Portanto, oferece uma epistemologia não antropocêntrica para compreender o ser humano em relação à natureza. Ultrapassa a ideia saída do humanismo clássico, isto é, a do homem enquanto medida de todas as coisas. Exatamente. Já discutimos onde nós humanos começamos quando referendamos o aborto, mas ainda não discutimos suficientemente onde terminamos quando referendamos a eutanásia ou o prolongamento tecnológico da vida. Afinal, o que define a nossa humanidade? O corpo, a memória, a consciência, a civilização. As relações? Alexandre, Pedro, Marta, as vossas posições finais sobre o transhumanismo ou as questões que consideram fundamentais. O que propõem discutir no espaço público e político? Alexandre. Bem, a reflexão que proponho que façamos é emocional. Em que mundo gostaríamos que os nossos filhos crescessem? Esse é o que temos de construir com mais ou menos constrangimentos políticos, econômicos, ecológicos ou culturais. Essa é a nossa responsabilidade imediata. Qual é a decisão correta? E qual é a decisão correta seguinte? Definir esses critérios de correção e agir. Assim, um passo de cada vez. Pedro? A tecnologia não se para. A inteligência artificial geral também não. Estamos próximos da singularidade. Eu acredito nos princípios da inteligência artificial geral. Uma superinteligência que integra tudo quanto fomos, conhecimento, memórias, civilização, a expandir-se-á, e nós com ela. Marta? Estamos a viver um momento crítico, um momento de transição. Para o quê? Cabe-nos decidir. É preciso passar do investimento e da investigação em inteligência artificial geral para a inteligência artificial ao nosso serviço. É necessário regular a inteligência artificial, verificar que as leis são cumpridas. Mas para isso é preciso que as democracias resistam às investidas internas e externas e que elas próprias sejam reforçadas. As grandes tecnológicas não podem nem devem estar acima da lei. É preciso preservar e cultivar relações de proximidade. Pensar, debater, reunir. Conto consigo. Muito obrigado a todos e até para a semana, na próxima Tribuna Livre.